Então, pessoal, vamos lá. Houve um probleminha aqui técnico. Parece que travou. Vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Então, voltando aqui, olha só, vamos fazer a velocidade, né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero determinar a velocidade da partícula que saiu do ponto P para o ponto P'. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar o R, né? O vetor posição. R é o vetor posição radial. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter um vetor V, que vai ser quem? A derivada de R em relação ao tempo. E isso vai me dar o quê? Uma derivada em relação ao tempo de quem? De R. Ó, observem aqui em cima, de R, que agora é coordenada polar, né? R unitário vezes R unitário. Aí aqui a gente tem que aplicar o que? A regra do produto, né? Da derivação da regra do produto. Então temos que o vetor V, ele é quem? Ele vai ser R, vou colocar R ponto. Para quem viu lá as primeiras aulas, esse R ponto é a abreviação da derivada de R em relação ao T, que multiplica R chapéu, que é o versor, mais o R, que multiplica o R chapéu ponto. Por que, Francisco? Porque o R chapéu ele varia com o tempo, certo? A gente viu aqui. Ah, mas a coordenada IJ da coordenada cartesiana não varia. Sim, é como eu falei, como está escrito aqui, é o preço que tem que se pagar. Ele não é constante, certo? Ele não é constante. Então, esse camarada aqui, a gente tem que saber quem é agora o R chapéu ponto. Como é que a gente faz isso? Está vendo essa relação aqui? R chapéu, cosseno θ unitário I mais seno de θ unitário J. Então a gente tem que derivar essa relação aqui, né? Então o que acontece? Então vamos lá. Derivar R ponto R chapéu. Então essa derivada vai ser o que? A derivada do cosseno é quem? É menos seno. Só que o θ varia em função do tempo. Então tem que aplicar uma regra da cadeia. Então vai ser um θ ponto vezes o unitário I. Ah, por que eu não derivo o unitário I? Porque o unitário I ele não varia com o tempo. Então ele vai ser constante. Então deixa ele quieto. Mais quem? A derivada do seno, que vai dar cosseno, que multiplica o θ ponto, porque é uma regra da cadeia, né? Porque o θ varia em função do tempo, vezes o unitário J. Posso colocar o θ ponto em evidência. Então vai ficar θ ponto, que multiplica quem? Que multiplica, certo? Que multiplica menos seno de θ, né? Vai ficar menos seno de θ aí. Então, vai ficar menos seno de θ unitário I, certo? Mais quem? Mais o cosseno de θ unitário J. Certo? Mas olha, preste bem atenção. Quem é esse camarada aqui, ó? Quem é esse camarada aqui? Ele está escrito aqui em algum lugar, não tá? Não é o θ chapéu? Então a gente pode escrever que esse camarada é θ ponto vezes o θ chapéu, certo? Então já definimos aqui quem é a derivada do vetor unitário R.
é θ ponto vezes θ chapéu. Fazendo de forma similar ao ângulo θ, né? Quando a gente for derivar o ângulo θ, como é que fica? De forma similar, quando a gente for derivar o θ chapéu, quem é que vai me dar isso aqui? Aí vocês têm que derivar essa expressão que está em vermelho aqui, ó. Aí vai ficar derivada do seno a cosseno, só que tem um negativo, vai ficar menos cosseno de θ unitário J, ou perdão, unitário I, só que tem a regra da cadeia, então tem que derivar o θ em relação ao tempo, né? Mais, não, perdão, mais não, é menos. Menos quem? A derivada do cosseno, que vai dar menos seno, né? Que vai ser menos o seno de θ vezes θ ponto. Não se esqueçam, pessoal, os versores unitários do ângulo θ e do R, eles variam com o tempo, eles não são os mesmos. À medida que o tempo vai passando, o módulo pode até ser que seja igual, mas as direções dos vetores são diferentes. Então, olha só, vai mudar. Então, você vai ter o θ agora vai ser o que? J, né? Chapéu. Então, relembrem, vejam bem isso aqui. Eu vou colocar o θ ponto em evidência e o sinal negativo também. Isso vai me dar cosseno, né, de I mais seno de θj. Novamente, quem é esse camarada aqui? Vocês conseguem ver quem é ele? Está aqui escrito, né? É o R chapéu. É o R chapéu. Então, logo, a derivada do versor θ é quem? É menos θ ponto vezes o versor R, certo? Ok, pessoal? Eu sei que, pessoal, que é um pouco difícil de visualizar isso, mas vamos já dar significado físico dessas coisas, né? Qual é o significado físico desse termo aqui que eu defini? E desse outro termo aqui, ó. Qual é o significado físico desses dois? Ele está dizendo o seguinte, olha, esse camarada aqui, ele depende, o vetor unitário R, ele numa hora é nesse sentido, outra hora ele é nesse sentido, outra hora nesse sentido. O vetor unitário R que vai construir o vetor R, posição. Então repare que em cada sentido ele vai ter um ângulo diferente, ou seja, ele vai estar sendo guiado pelo vetor unitário θ, né? Então é o vetor unitário θ que está guiando ele, certo? Então por isso que vai ter essa expressão aqui, ó. Ele depende do que? Da taxa de variação do ângulo. Se a taxa de variação do ângulo é baixa, então esse deslocamento aqui do unitário R vai ser de forma lenta. Agora, se for uma coisa mais rápida, então ele vai deslocar de forma mais rápida. Esse giro vai ser mais rápido. Em outras palavras, é o ponteiro do relógio. Vamos pensar no ponteiro do relógio. O ponteiro do segundo, e o ponteiro do minuto e o ponteiro da hora. Os braços deles são iguais, não mudam nunca, certo? Mas a posição que eles vão percorrer, digamos assim, de uma certa forma, é diferente dos três tipos de ponteiros, né? Apesar que não sei se o pessoal usa mais relógio analógico, né? Tudo agora é digital, mas
Quem tiver acesso a um relógio analógico, né, de ponteiro, como chama, vocês vão ver que a hora se desloca muito mais devagar do que o minuto, e consequentemente o minuto se desloca muito mais devagar, né, vagarosamente em relação ao segundo, né? Então é importante vocês tentarem visualizar isso, ok? Eu vou tentar trazer na próxima aula um exemplo, uma ilustração, um experimento, alguma coisa que fixe melhor para vocês. Mas, gente, repetindo, esse tipo de coisa eu não vou cobrar em prova, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou mostrando como que é a análise do movimento do curvilíneo, do movimento de curvas, né? Trajetórias curvilíneas em geral, para poder a gente chegar no caso particular, que é o movimento circular. Então temos isso aqui, ok? Então esse θ ponto é o que vai guiar o R, certo? E a derivada, repare que o ponto significa derivada em relação ao tempo. Então, da mesma forma que o ângulo θ, o R vai variar, porque vai ser guiado com o θ ponto, a mesma coisa vai acontecer com o θ ponto, né? Ele vai estar limitado pelo vetor unitário R, certo? Mas ele vai variar também em função do que? Da própria velocidade angular. Esse θ ponto aqui é a velocidade angular, que a gente definiu na aula anterior. Então, da mesma forma, ó, quando o objeto estava lá no eixo X, né, o θ estava aqui. Depois que ele foi aumentando, esse cara foi fazendo isso aqui, ó. Até chegar a um ponto, se ele chega lá no eixo Y, ele vai ficar exatamente nessa direção. Vou subir aqui, que aí vocês vão ver. Vocês vão ver aqui, ó. Ó, exatamente aqui, ó. O θ, quando o objeto estava no ponto P, quem era o θ ponto? Θ ponto era nessa direção. Ou θ ponto não, θ chapéu. Aí, à medida que ele foi percorrendo esse segmento de arco, foi descrevendo essa trajetória aqui e chegou no ponto P, ele é θ. Agora, se ele vier parar aqui no eixo Y, né, fazendo a projeção aqui depois, né, idealizando o movimento, se ele vier novamente parar em Y, aonde que vai estar apontando a direção θ? Vai estar apontando perpendicularmente em relação ao que é o unitário J, e vai ser concorrente ao eixo X, né? Paralelo, porém em sentido contrário. Digamos assim, concorrente, né? Uma direção contrária. Ok, pessoal? Então é isso. Então, temos aqui essa questão. Então, vou apagar isso aqui. Isso aqui foi só para ilustrar. Agora eu vou aumentar um pouco mais o zoom. Ué, não aumenta. Enfim, então vamos deixar assim. Depois eu aumento o zoom. Então, pessoal, temos aqui, já definimos o R θ ponto, o R e o θ ponto, né, chapéu. R chapéu θ, R chapéu ponto e θ chapéu ponto. E aí vamos voltar aqui à nossa velocidade que a gente estava fazendo aqui em cima, ó. A gente chegou nessa relação aqui da velocidade, né? Essa relação aqui da velocidade que tinha calculado anteriormente. Aqui agora ele não quis. Às vezes ele pega, às vezes ele não pega. Então vamos apagar de novo. Vamos fazer aqui, ó. Então aqui tinha um ponto. Aqui era o vetor velocidade igual. Agora vamos... não quis. Então é o seguinte. Essa velocidade
que é a derivada de R em relação a t, vai ser isso aqui, certo? Que é o vetor posição. Vai ser R ponto, que multiplica o vetor unitário R, mais R, que multiplica o vetor unitário R ponto, né? O ponto, lembrando que o ponto é a derivada em relação ao tempo. Então vamos lá, pessoal. Agora eu quero saber o que eu vou fazer. Vocês estão vendo aqui o vetor R chapéu ponto em cima. Então onde tem R chapéu ponto em cima, eu vou substituir por isso aqui. Então vamos chamar isso aqui de A, vamos chamar isso aqui de B e vamos chamar isso aqui de C. Então, substituindo B em A, isso implica meu vetor V vai ser quem? Vai ser R ponto unitário R mais quem? Mais R. Aí tá vendo que tem um R chapéu ponto? Eu vou colocar θ ponto que multiplica os θ chapéu. E aí a gente chega na velocidade. Finalmente a velocidade da partícula, ao descrever uma curva, ou num instante de tempo, t, é isso aqui. Agora eu consegui expressar em função do unitário R e do unitário θ, certo? Não há o que fazer mais, já terminou. É isso aqui. Só que agora vamos definir algumas coisas, né? Bom, antes de fazer a aceleração, a aceleração vai ser o próximo vídeo, porque vai ficar muito pesado. Então, olha só. Esse V é o V final, que a gente achou. V é igual a R ponto, que é a derivada da posição em relação ao tempo, coordenada polar, vezes o unitário R. Mais quem? Mais R, que multiplica θ ponto vezes o θ chapéu, certo? Esse camarada aqui, certo? Esse camarada aqui, a gente pode interpretar esse termo aqui, R ponto unitário R, como a velocidade radial. Velocidade radial. E esse aqui vamos chamar de, vamos definir que vai ser o V. O VR, velocidade radial. E esse outro camarada aqui, R, θ ponto. Quem é esse camarada aqui? É a velocidade tangencial. Esse camarada a gente já viu, né? Aí vocês vão dizer, quem é, Francisco? É a nossa relação da velocidade escalar com a velocidade angular, né? E a gente vai colocar simplesmente um V. Vou colocar aqui um VS, certo? Para apagar aqui, ficou muito forte isso aqui. Vamos chamar isso aqui de VS. Chamar isso aqui de VS. VS é quem? R que multiplica θ ponto. Lembra lá de quem é o θ ponto? Θ ponto não é a derivada do ângulo em relação ao tempo, não era a velocidade angular? Então, é aquela relação que vocês viram lá no ensino médio, V igual a ômega R. Só que aqui a gente está usando o ômega lá, era o ômega minúsculo, aqui é o ômega maiúsculo. Então isso aqui é aquela relação lá do ensino médio que vocês viram. Então, pessoal, reparem o seguinte, ó. Vou fazer aqui um arco, uma trajetória. E aqui eu vou pegar um ponto P qualquer. Uma outra cor, fazer em vermelho.
Aí eu vou fazer um vetor. O vetor velocidade total, que é em vermelho, é esse cara aqui. Ele é, na verdade, desculpa, não é isso aqui não. Eu vou ter uma componente radial. Vou colocar aqui, ó. Ele vai ter uma velocidade componente radial que está na direção R. A princípio vamos dizer que esse R ponto aqui é positivo. O R ponto ele pode ser positivo ou negativo, certo? Ok? Então ele vai estar para fora. A princípio vamos supor que ele seja positivo, né? Vamos supor que ele seja positivo. Então ele vai estar aqui, ó, nessa direção aqui. O VR. E eu tenho um vetor que é tangencial, né? Que está nessa direção. Vamos fazer com outra cor aqui, um azul, que é tangente à curva. Então esse vetor aqui é o vetor que tangencial. A gente vamos chamar de VS. Aí a projeção dos dois vetores é o vetor que vai final, né? Que é o vetor V que a gente está achando, né? Que é esse camarada aqui, ó. Esse em escuro é o vetor V. A gente definiu aqui em cima. Então, se a gente for fazer a soma dos dois vetores, eu vou ter o vetor V, que é o vetor que resultante da velocidade tangencial com a velocidade radial. Certo? Lembrando que essas direções não são fixas, elas podem mudar, vai depender do, como se diz, vai depender do sentido, né? Se o ômega for positivo, é dessa forma. Se for negativo, é o contrário. Se o VR for positivo ou negativo, lembrando que VR é o R ponto, tá, pessoal? Pode ficar para fora ou para dentro da curva. Aí vai depender disso. Um exemplo prático para ver esse tipo de coisa. Uma espiral, né? Ah, Francisco, como é que a gente vê isso, né? Então, quando você tem um arco que descreve esse tipo de movimento, ó, aí ele vem, começa a fazer isso, começa a fazer isso, e aí ele vai e colapsa, para nesse ponto aqui. Esse tipo de trajetória que uma partícula vai percorrer desse ponto aqui, que eu vou chamar de A, até o ponto B, nesse movimento aqui, o que acontece? O meu raio é fixo, o raio de curvatura é fixo. A resposta é não, né? Porque você percebe que à medida que vai passando o tempo, o raio de curvatura vai mudando, porque isso aqui é o movimento de uma espiral, né? Isso aqui é uma espiral decrescente, porque ela vai morrendo e vai até chegar a um ponto B, ela para. Então, o R aqui, essa velocidade radial R que a gente definiu, ela é negativa, porque ela aponta para dentro da curva, certo? Porque a espiral vai ficando cada vez menor. O raio de curvatura ele vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Agora, se fosse uma espiral crescente, né? Por exemplo, o que é uma espiral crescente? É fazer isso, ó. Isso. Repara, a espiral vai crescendo mais. Claro que isso aqui está um desenho meu, não está muito perfeito, né? Mas é só para exemplificar, certo? Quando a espiral é crescente, quando a espiral é decrescente, ele vai entrando cada vez mais dentro do ponto B, certo? Então isso aqui seria um movimento, um exemplo de um movimento onde a velocidade radial é negativa. Então é um movimento espiral decrescente.
certo? O movimento de uma espiral decrescente, certo? E o ângulo θ, né, o vetor θ ponto, ou na verdade é o vetor θ, né, que é o vetor θ chapéu, que é o versor unitário, ele sempre vai, em módulo vai ser igual, mas a direção dele vai estar sempre mudando, certo? Até chegar a um ponto que o movimento para e tudo é zero. Então, essa é a velocidade, um exemplo de como é que funciona a velocidade radial e a velocidade tangencial. Em vídeos futuros eu vou pesquisar alguns experimentos ou simulações que mostrem como é que esse camarada vai se comportando, né? Então vai ter uma animação, uma simulação que facilite mais o entendimento. Bem, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e o próximo vídeo a gente vai continuar com a aceleração, certo? Então um abraço e até o próximo vídeo.